Boa noite, fazendo um teste. Adriana, se possível, se conseguir se conectar. Olá, Leandro, Josiane. Estamos fazendo um teste. Essa conexão daqui a pouco a gente vai cancelar e eu vou abrir uma nova. Só para a gente fazer um teste com a professora Adriana. Alguém pode me dar um feedback se está escutando o áudio? Bacana. Olá, professor. Olá, boa noite. Está escutando? Perfeitamente, professor. Ah, bacana. Eu ia cancelar essa conexão para fazer um teste, mas eu acho que a gente pode começar daqui mesmo, né? Tá Estamos certo. no horário, em ponto, às 19 horas. Somos Quero, pontuais. com certeza, quero agradecer essa oportunidade aí da USC para a gente poder debater aí sobre temas extremamente importantes, né, dentro da educação. E espero que tenhamos aí uma live aí muito bacana e é muito importante, né, quando a gente trata dessa temática diante de um momento que estamos passando, não somente neste momento atípico, né, mas também referenciando todo o histórico aí que nós temos da importância da educação no Brasil e no mundo, no desenvolvimento das pessoas. Com certeza. Daí a gente pode começar, professora, eu te de fazer aí a vindas, se apresentar, e daí eu me apresento e a gente dá continuidade. Claro. Boa noite para vocês, né? Meu nome é Boa professora noite. Adriana Ventura. Eu trabalho com a rede estadual e municipal da educação e hoje a gente vai poder falar um pouco dos desafios que tem sido esse ensino à distância, falar um pouco da educação 4.0 e das novas tecnologias que a gente tem utilizado nesse momento. Bacana. Conta um pouquinho para a gente do seu histórico aí de formação, histórico Ah, profissional. sim. Eu sou professora de língua portuguesa e sou também, né? Me formei em pós-graduação pela PUC em produção textual. Também tenho especialidade na língua inglesa, fiz o curso que também é em conjunto com a PUC e a cultura inglesa, um curso de 5 anos para que a gente pensasse em técnicas, muito delas técnicas envolvidas com as novas tecnologias para o ensino da língua inglesa. E aí um projeto que eu pude apresentar o ano passado chamado Small Talk, e nele usava as novas tecnologias. Foi muito interessante eu poder partilhar esse projeto com outros professores, né, no congresso que a gente teve internacional de língua inglesa. E hoje venho trabalhando com o projeto Portugram, que usa as redes sociais como ferramenta para auxiliar no ensino dos alunos. Bacana. Bom, meu nome é Ricardo, mas a maioria das pessoas no mundo, principalmente da educação, me conhece pelo sobrenome Carmona. Então, o professor Carmona. Eu tenho aí na vida acadêmica como professor de ensino superior mais de 15 anos de carreira. Atuei já em diversos níveis de formação, principalmente profissionalizante, dentro do Senai São Paulo. Hoje eu tenho um cargo de especialista em educação profissional. Atuo diretamente dentro de uma gerência que cuida da gestão de novas parcerias
dentro do Senai São Paulo, então a gente tem aí a possibilidade de ter contatos diretos e estreitos com o mundo da indústria, com o mundo da tecnologia, e também atuo como coordenador de cursos de pós-graduação, tanto na UFSC quanto em outras instituições aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. A minha formação meio eclética, eu sou eletrotécnico, daí fiz uma formação, a graduação na área de engenharia mecatrônica, depois fui para o meu mestrado na área de engenharia biomédica e fiz uma complementação, uma pós-graduação lato sensu na área de planejamento, implementação e gestão de cursos EAD. A minha vivência profissional, ela permeia muito mais esse mundo da educação, por mais que eu tenha uma formação extremamente técnica, tomei muito cuidado durante essa formação e até mesmo hoje, né, numa formação constante como profissional, de cuidar também não somente das hard skills, né, que é justamente esses conhecimentos e habilidades, competências técnicas, mas pensa bastante também em soft skills, que hoje eu entendo como o principal gargalo dentro de qualquer processo, seja ele de uma vivência no dia a dia dentro de casa, entre essas gerações, né, as novas e as mais antigas, e no mundo corporativo e no mundo educacional, que acho que principalmente é o nosso foco, né? O foco hoje é a gente falar um pouquinho sobre o mundo da educação, falar também um pouco do dia a dia desse aluno em casa, diante dessas novas situações. Então, eu gostaria, professora, assim, para a gente fazer esse bate-papo bacana, conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto que você vem desenvolvendo aí na rede pública, que eu acho muito bacana, que a gente acaba complementando, né, você muito mais com a sua vivência na Com rede certeza. pública e eu aqui trabalhando numa empresa que, vamos dizer, né, porque o Senai São Paulo, ela acaba tendendo para ser uma empresa particular, mas ela também tem o cunho público de responsabilidade com a sociedade, né, dentro da gratuidade dela. Então, gostaria de conhecer um pouquinho esse projeto e a gente pode ir intercalando e debatendo aí, fica à vontade. Claro, claro. Então vamos lá. É interessante dizer que esse projeto ele começou a aparecer antes da gente saber, né? Porque a pandemia ela pegou todo mundo despreparado. Só que já a escola pública, principalmente, ela já vinha da necessidade de se adaptar a essa nova realidade. Qual a realidade? A nova realidade do uso das tecnologias, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma escola que ela está toda organizada, e eu não falo só nas questões das metodologias. A nossa escola ela está toda organizada ainda no aspecto de infraestrutura do século XVIII, XIX, né? Cadeira, mesa, o professor vai lá, coloca tudo na lousa, o aluno copia, a gente tem os alunos copistas. Até um tempo atrás, e eu não falo de tanto tempo assim, um ano atrás, creio eu, ainda foi muito debatido quando houve um decreto que autorizava o uso de celulares na sala de aula, né? E eu me recordo bem, muitos colegas foram completamente contra esse uso do celular dentro da sala de aula e tudo mais. Escola, não só a escola, mas os alunos e toda a comunidade escolar, eles ainda se posicionam de uma forma muito... eles ainda não estão talvez tão abertos a essa mudança que já está batendo há muito tempo na nossa porta. A pandemia, ela acabou dando esse empurrãozinho, né, para a gente entender o que é educação, que a gente fala que é educação 4.0, que ela acompanha a Revolução Industrial 4.0, que é essa que utiliza a tecnologia, né? E eu gosto de falar isso para os meus alunos e até utilizo nas nossas aulas, no Portugram, que lá na Idade Média,
quando a gente estava lá na Idade Média e as pessoas ainda tinham toda uma visão, né, mitológica em relação às suas crenças, né, aquela desconfiança da ciência, quem era né, quem tinha o conhecimento da ciência era o que era visto como bruxaria, enfim. E precisou vir a peste negra para que o homem começasse a mudar toda aquele seu mindset da época, né? E aí ele começasse a levantar todas as filosofias e levantar o movimento para a gente chegar, né, no momento do Renascimento, que foi o boom científico, foi o boom educacional, foi o boom das novas teorias, das novas descobertas. E eu acredito, infelizmente, eu sei que a pandemia tem todo esse caráter muito, muito triste, né? É claro que ela não vem. A gente nunca pode ver uma pandemia como um lado bom, não é isso que eu quero dizer. Mas eu acredito que ela vai nos dar essa oportunidade de ter esse boom educacional. Principalmente, não só na educação, mas principalmente na educação. Porque a gente ainda estava muito inseguro de utilizar as redes sociais e as novas tecnologias um, como uma ferramenta para auxiliar na educação do aluno, né? Por quê? Porque exige que esse aluno, quando a gente usa as redes sociais, a gente não vai poder estar ali com o aluno o tempo todo, né? A gente vai ter que dar ao aluno o protagonismo, né? Vai ter que dar ao aluno a autonomia. E o Portogram, ele traz isso, né? Antes de falar do Portogram, eu vou aqui só fazer uma introdução bem rápida em relação ao Brasil, né? Existe um balanço trends, deixa só isso, Social Media Trends Report. Ele foi feito o ano passado e nessa pesquisa o Brasil ficou em segundo lugar como um dos países que mais utiliza as redes sociais. Em segundo lugar, olha só. E, por outro lado, a gente teve uma outra pesquisa do mesmo ano, né, que é The Inclusive Internet Index, também de 2019. E essa pesquisa constatou que, embora o Brasil seja o maior número de pessoas que utilizam as redes sociais, a maneira como essa rede social é utilizada ainda é com grande analfabetismo digital. Olha as novas denominações que a gente tem, né, depois da internet. O analfabetismo digital, ele bate com a falta de capacidade do indivíduo analisar de uma forma muito crítica, ética, os conteúdos, aquilo que ele compartilha, aquilo que ele lê, aquilo que ele escreve. E eles também falam nessa pesquisa que quando um país ele não tem esse aspecto da cidadania digital, isso pode ser muito preocupante, pode ser muito negativo, porque hoje as redes sociais elas têm uma influência enorme em todos os aspectos sociais, em decisões, né? A gente tem aquela coisa da política do cancelamento, mas muito mais grave que isso, pode ser determinante numa eleição. E isso me preocupou muito. Foi por isso que, pensando em todos esses aspectos e dessa necessidade do brasileiro, desse brasileiro que está em segundo lugar em acesso a essas redes sociais, ele precisa aprender, né, a como interagir. É importante que ele interaja muito, mas como interagir, né? Então, o Portogram traz um pouco disso em conjunto
com todos os conteúdos necessários que são requeridos aí da língua portuguesa. Muito bom. Muito bom, diversos aspectos que você tratou em relação a essa questão, principalmente de você lidar com essas habilidades socioemocionais, né, as soft skills, e a gente acaba verificando, né, que existem diversas quebras de paradigma, né? Então, dentro de um contexto que a gente trata, né, a educação como uma educação universal, onde você, pelo menos, né, prevê dentro da legislação que deve ser direito de todos, né? A gente acaba verificando que por questões culturais também, às vezes a utilização de uma tecnologia, por mais que tenha fundamentação e embasamento, ela requer um trabalho, primeiro, que é um trabalho que não se baseia dentro da sua singularidade. Existe uma pluralidade dentro desse processo, que vai desde a construção, né, dos pequenos, dentro da educação e dentro de casa também, dentro da educação familiar, até quando a gente pega lá na faculdade os já que se desenvolveram durante todo esse processo, mas mesmo assim eles apresentam extrema dificuldade de justamente trabalhar com resiliência, trabalhar com essa questão do novo, né? O novo sempre traz muito medo, muita incerteza para as pessoas, mas a gente acaba tomando um chacoalhão desse como a pandemia e acaba verificando, né, que muitos que estavam naquela região, que às vezes nem era uma região de conforto, mas uma região mesmo de incerteza, e até mesmo você citou o mindset, trabalha muito da nossa sociedade, principalmente brasileira, por descrença, por questões até mesmo de formação ou falta de informação, acaba tratando, né, esses aspectos de uma maneira muito mais complexa, devido a ter um mindset, não do conhecimento, mas um mindset fixo, que é aquele que a pessoa, desde a infância, né, ela é preparada dentro de uma sociedade que diz para ela que se ela não nasceu com aquela habilidade ou competência, ela não tem condições de se desenvolver, e se ela nasceu sem oportunidades, ela vai viver o resto da vida sem oportunidades, diferente daqueles que têm um mindset do conhecimento, que estão preparados, né, para justamente essas situações de aprendizado. Então, quando a gente trata essa questão da tecnologia, eu acho que é segundo plano a gente até mesmo dar a maior importância para as ferramentas tecnológicas, mas em primeira instância você ter essa preocupação com a formação do indivíduo, principalmente dentro das suas habilidades e as suas competências socioemocionais. Ah, sim. Eu achei interessante essa coisa às vezes o aluno como indivíduo e ali na formação cidadã, que é um dos principais papéis da escola, a formação cidadã, essa educação 4.0, ela vai trazer também o learning by doing, né? Que é a questão do aluno, a gente não vai chegar e trazer para ele dentro da sala de aula, primeiro, você precisa ser cidadão. Não, ele vai aprender a interagir com cidadania e vai aprender fazendo. Vou dar um exemplo que foi o trabalho que nós fizemos essa semana. O Portugram, ele nada mais é do que uma sequência didática. Essa sequência didática, 4 partes. Os nomes todos fazem referência às redes sociais. Então, a gente tem o login e senha, que é quando eu, como professora, faço o meu papel de mediadora, porque no projeto a autonomia e o protagonismo do aluno é muito grande, né? Talvez
talvez não, né? Isso também faz com que a gente precise trabalhar bastante as questões socioemocionais do aluno, principalmente no momento em que ele interage nas redes sociais. A gente sabe que a rede social é um lugar que as pessoas se sentem confortáveis para xingar, para mentir, para Uhum. fazer. Então, as competências socioemocionais, a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, também é trabalhada no projeto, porque o aluno ele deixa de ver a rede social como um lugar de refúgio para coisas erradas que ele possa fazer ou para esse tipo de comentário. Mas voltando à aula e para essa questão do Learning by Doing, que é o que é proposto na educação 4.0, Uhum. a atividade dessa semana consistia os alunos lerem a respeito do Covid. A gente está estudando, junto com o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, sobre o humanismo. Né? No humanismo foi o período de transição da Idade Média para era clássica, para o momento do Renascimento. Os alunos gostam muito desse momento. E a gente está fazendo esse comparativo da Idade Média, da Peste Negra, como as pessoas se comportavam nesse período, como elas vêm se comportando agora com o Covid. É assustador, para não dizer cômico, perceber que muitos comportamentos eles têm sido exatamente o mesmo na questão da mitologia, na questão do negacionismo, né, da resistência à ciência. A gente percebe isso lá na Idade Média e percebe pessoas se comportando exatamente da mesma forma. Fizemos um trabalho com isso, os alunos foram pesquisar, porque na Idade Média, na Peste Negra, eles precisavam ter alguém para culpar. E os culpados da vez na época foram os judeus, né? Agora os Uhum. culpados são os Uhum. chineses. Então, essa Sim. busca por um culpado ainda fica. Passaram-se eras, passaram-se séculos, mas o comportamento diante algo que o ser humano não conhece bem e ao medo continua sendo o mesmo. Mas voltando à aula, né? Os alunos eles teriam Uhum. que fazer pesquisas em relação ao Covid e eles iriam nas redes sociais, onde tem as informações, sites de notícia, em geral, eles iriam interagir com as pessoas que colocassem algum tipo de informação que não fosse tão real, que fosse uma falácia, né? A gente chama de falácia achismos. Uhum. Enfim, e a gente sabe que falácias e achismo podem ser bem prejudiciais, né? Eles acabam formando fake news ou acaba fortalecendo crenças, como muitas pessoas se negam a usar a máscara. Isso é prejudicial para a nossa sociedade como um todo, não só para quem acredita, mas para todo mundo que está ali nesse momento de Com certeza. negação, né? Então, o que todos os meus alunos fizeram, olha só o poder que dá a gente trabalhar com cidadania digital e com as redes sociais. Eles foram, buscaram, eles mesmos buscaram e eles mesmos identificaram esses comentários, essas interações e interagiram. Interagiram levando o que a gente estudou como argumento de prova concreta, aí já entra a questão da língua portuguesa. Argumento por prova concreta é quando você se baseia em cima da fala de um especialista, em cima de algum número, de alguma pesquisa. Eles fizeram isso sozinho. Então, para você ver, para você trabalhar dessa forma, exige você dar ao aluno total esse protagonismo e essa autonomia. Então, a pandemia, ela tem nos empurrado mesmo, né? Ela tem nos forçado a desconstruir esse papel do professor ali como soberano, como levador do conhecimento. E foi uma atividade que os alunos adoraram, porque eles se viram completamente autônomos na hora de pesquisar, na hora de interagir. E principalmente, uma coisa que é muito importante nesse processo, situações reais de comunicação. E aí isso tem tudo a ver com o Learning by Doing, né? Que é o aluno ali interagindo em situações reais
de comunicação na língua portuguesa. Então, ele deixa de ler o que é isso? Argumento por prova concreta. A gente deixa de ter aquelas definições que não ajudam muito e o aluno passa a elaborar um argumento por prova concreta numa situação real de comunicação. Então, com empatia, que entra na questão das habilidades e competências socioemocionais. Isso é muito bacana porque a partir do momento que você trabalha com autonomia, primeiro que é muito diferente de você dar liberdade. Autonomia, você tem responsabilidade, necessita de liderança. Então, o professor, eu cito muito que hoje o professor em sala de aula, quando a gente fala assim, esse final de semana, eu tive aula sábado e domingo com a minha turma de gestão educacional de uma universidade do Rio de Janeiro e a gente fez todo um módulo de sábado e domingo utilizando ferramenta digital. E quando a gente trata de liderança, não é somente da equipe de gestão de uma escola. O professor dentro de sala de aula ele deve exercer também a liderança. E essa liderança é justamente você poder trabalhar com a autonomia e o aluno perceber primeiramente que dentro desse contexto voltado ao processo de ensino-aprendizagem, que ele tem ali primeiro um papel muito importante, faz parte, então vem aquele sentimento de pertença. Então, a partir do momento que ele faz parte daquilo, ele encontra ali diversos recursos e subsídios para ele poder se motivar, inclusive a valorização dele dentro daquele contexto. O professor, muitas teorias que falam, né, que o professor ele se torna também um mediador, e isso é verdade. Aquele conceito que até então o professor que entra em sala de aula e propõe trabalha com PBL, por exemplo, né? Que você vai trabalhar com Project Based Learning, que você vai trabalhar diretamente com projetos, né? Ou situações, problemas, baseadas, o aprendizado baseado nessa situação, problema, ou numa situação de aprendizagem. E muitos de outras gerações encaram isso como, tipo, o professor está enrolando, o professor no meio da aula, o professor está simplesmente dando o papel, dando a atividade para a gente, está ali, tranquilo. Mas eles não sabem, né? Esses que não entendem esse contexto, não sabem o trabalho que dá para você produzir uma aula como essa, uma sala invertida, você trabalhar com essas metodologias ativas. E hoje, praticamente, a gente, muito se falou do ensino híbrido, e praticamente a gente não tem como escapar mais disso, mesmo disposto. Devido muito às instituições que continuarão o curso presencial, eu duvido muito que continuarão sendo 100% presencial. Existe essa necessidade de você trabalhar também, e não necessariamente somente no horário estabelecido por uma aula, mas você trabalhar fora desse horário com plataformas de educação digital, como redes sociais, nesse caso do seu projeto. Uma coisa que eu queria saber, Adriana, você atua na rede pública tanto no município quanto no estado? Isso mesmo. Eu trabalho com ensino fundamental de 1º ao 5º ano na rede municipal. E no estado de São Paulo mesmo. E no estado, esse ano eu estou trabalhando com os alunos, os últimos anos do Fundamental 2 e o 1º ano do ensino médio. Primeira série, né? Que é a nova primeira série do ensino médio. E essa estrutura você está trabalhando tanto na prefeitura quanto no estado, ou esse projeto é somente... Então, esse projeto, ele é somente do estado. Eu trabalho com os anos finais do Fundi 1 e do ensino médio. Eu trabalhei as Small Talks, que quando eu me apresentei falei desse projeto de língua inglesa, eu trabalhei com a rede municipal, que são com os menores, do Fundi 1. É interessante dizer, professor Ricardo, é interessante dizer, você
tinha falado a respeito do aluno e desses seria mais um bloqueio, talvez, esse novo e tudo mais, das novas tecnologias. E talvez seja interessante a gente colocar aqui, né, refletir aqui. Eu tenho visto, assim, muitos professores, principalmente professores, colegas de trabalho que eles fazem parte de uma outra geração, né? Eu já sou uma geração que está ali bem envolvida com a questão da tecnologia, né? Eu faço tudo pela internet. Eu acho absurdo minha tia, que é minha referência como professora. Jamais é uma crítica, tá? Mas ela é de um Tá. tempo diferente, talvez vai demandar, né, uma insegurança e um desafio diferente para ela do que para mim. Mas assim, ela não faz nada, ela tem medo de usar o banco pela internet, aí leva tempo e tudo mais. Eu acredito que os professores dessa nova geração, eles venham sem tantos receios de usar tanto as redes sociais ou as novas tecnologias e tudo mais. E, infelizmente, eu ainda percebo que alguns professores que vieram, né, que foram obrigados a adentrar o mundo da educação 4.0, eles estão utilizando a tecnologia, mas daquela maneira tradicional ainda, sem entender essa questão do aluno como protagonista, sem entender muito bem o papel dele, porque não é assim, a gente deixar tudo, enfim, vai lá e se vira, não é assim, né? O professor, ele ainda é o mentor, ele ainda alimenta, ele ainda direciona, só que na hora da produção, o aluno vai ter essa autonomia. Então, percebo, principalmente dos professores um pouco mais antigos, que não, né, foram criados com as tecnologias, com as redes sociais, isso ainda é tudo muito novo para eles. Então, tem resistência por parte dos alunos também. Antes da pandemia, os alunos não consideravam o WhatsApp, por exemplo, um lugar para que a gente pudesse ter seriedade. Então, assim, eles estão entendendo melhor isso agora. A pandemia Perfeito. ela tem colaborado na educação nesse aspecto. O aluno também tem os seus próprios desafios em utilizar, ainda que ele use muito mais que a gente as tecnologias, as redes sociais para tudo. Eles ainda têm um pouco de dificuldade de utilizar essas redes sociais direcionadas para a educação, para o aprendizado. Perfeito. Uma das discussões que nós tivemos nesse final de semana, que foi muito relevante, é sempre aquela questão que até mesmo a natureza age desse jeito, né? A natureza, ela sempre espera que exista o equilíbrio. E veio, né, essa questão da pandemia, veio essa questão de você simplesmente guinar aí um navio 180 graus de uma vez e ter que sair totalmente de um sistema onde principalmente, vamos pegar aí alunos do Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, que eles foram formatados, né, dentro de um processo de ensino-aprendizagem baseado em presença de um professor em sala de aula, exercendo às vezes, né, o posicionamento como o ser, né, centralizador de conhecimento, para um mundo totalmente digital e ser, né, submetido a uma mudança muito disruptiva e assim com uma carga horária totalmente EAD e o sentimento, né, desses alunos de estarem sozinhos, muitos deles estarem sozinhos. Muitos. E então, assim, é muito complicado quando a gente fala no extremismo, né? Muitos vieram me questionar: futuro da educação é o EAD? O EAD é o futuro, sim, mas sempre existirá o presencial, porque existe uma necessidade deste contato. Não tem como você lidar. É a mesma coisa, né? Muitos falando sobre esse novo, o novo normal, né, que vai ocorrer. Não tem como
você deixar de falar hoje sobre home office dentro das empresas, né? Que era um conceito para o Brasil, né? O Brasil, a mente corporativa aqui, o mundo corporativo do Brasil é bem retrógrado em relação a essas condições de você trabalhar em casa. Parece, né? É uma tradução que você trabalhar em casa, você não é produtivo, você não está trabalhando, porque você não está presencialmente ali. E geralmente você trabalha mais do que se ele estivesse num ambiente presencial. Mas, novamente, não adianta também querer colocar 100% home office, não tem como, é equilíbrio também. Porque existem alguns processos, mesmo que você tenha ferramenta como Teams, como o Zoom, como o Meeting, ou essa que a gente está utilizando, o próprio Instagram, não tem como a gente trabalhar somente com ferramentas e não ter a condição de poder trabalhar com desenvolvimento de projeto, mesmo utilizando ferramentas maravilhosas para gestão de projetos, você não poder contar com essa questão do contato, né, que envolve muito, né, a questão da argumentação, do posicionamento. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com essa questão do equilíbrio. Então, quando fala em educação 4.0, parece se transformar num mundo totalmente digitalizado, robotizado, onde eu não preciso estar em sala de aula para poder estar imerso num sistema ou num processo de ensino-aprendizagem. Sim, é interessantíssimo. Inclusive, eu escrevi um artigo essa semana que falava a respeito dessa desconfiança, desse medo que as pessoas têm quando a gente fala tanto de indústria 4.0 ou quando a gente fala da educação 4.0. E aí, o que vai acontecer? Vão vir robôs, os empregos vão acabar. E na verdade, não é isso, né? Se criam, o papel do professor, ele não é substituído. O papel do professor, ele é transformado. Só que é fundamental. O próprio secretário da Educação aqui de São Paulo, em uma das lives que nós fazemos semanalmente, ele disse que o papel do professor, ele é insubstituível, né, no processo de ensinagem. Então, o que acontece é que esse professor ele vai precisar se adaptar às novas tecnologias, ele vai ter que romper ainda com essa maneira de educar que é tão arcaica, que ainda segue os mesmos padrões. Então, assim, o professor que não dá essa autonomia, que não está envolvido nas redes sociais e que não usa isso como um ponto positivo, como uma ferramenta para o ensino, ele vai se sentir perdido, né? Mas ele não é substituível. O papel do professor nesse momento é fundamental. Mas eu acho que isso não acontece só na educação, isso acontece em todas as profissões, esse medo das novas tecnologias, né? Das maquinarias e tudo mais, elas substituírem o trabalho humano, mas isso jamais poderia acontecer, né? Senão o capitalismo não existiria. Seria o fim do capitalismo. Principalmente com o advindo da inteligência artificial, as ferramentas vêm para apoiar mesmo. E vem para apoiar. A gente vê historicamente que a relação da formação desses alunos, principalmente dentro do Brasil, existe um déficit muito grande em relação ao desenvolvimento, principalmente do pensamento lógico desses alunos. Então, por que hoje, até mesmo a rede pública municipal aqui de São Paulo, implantando esses Fab Labs, né, justamente para os alunos terem aulas aí de eletrônica, robótica, desenvolver projetos de impressora 3D. Isso eu estou falando rede pública, né? Imagina a rede privada. Eu trabalho numa empresa hoje que o desenvolvimento tecnológico, até mesmo dentro da instituição, não somente do Senai, mas do SESI também, a gente verifica os alunos utilizando
de robótica Lego, de programação de circuitos eletrônicos. É muito bacana a gente lidar com isso, né, dentro desse processo, devido a essas novas necessidades. E não é uma necessidade somente da indústria, é uma necessidade de formação mesmo do indivíduo. Com certeza. É interessante tocar nesse assunto, nessa comparação das escolas públicas e das escolas privadas, principalmente da prefeitura. A gente não tem tantos entraves, pelo menos eu sei que isso é muito variante de uma escola para outra. A escola que eu trabalho tem uma estrutura muito legal, e eu não falo só de infraestrutura, todos ali estão envolvidos com os novos projetos, não tem resistência, é a questão de abraçar mesmo o professor que traz algo novo. Isso é muito importante também para esse professor que está trazendo, né, que está propondo para o aluno trabalhar com as metodologias ativas, com, com todas essas novas metodologias que envolvem o uso da tecnologia. Mas no estado a gente barra nas questões de infraestrutura. Isso na prefeitura. Na prefeitura. Perfeito. Na prefeitura, no estado... Como foi dito, né, a gente tem o professor, tem a sala de informática, o professor de informática, o projeto de robótica. Isso é bem interessante, bem rico. Agora, no estado, a gente tem muitos problemas. Na minha escola, por exemplo, infelizmente, para que eu conseguisse trabalhar com tecnologia, eu precisei levar, e nem todos os professores têm condições, seja ela que condição for, seja financeira, seja... Enfim, a gente esbarra em problemas muito graves na questão da infraestrutura, e trabalhar novas tecnologias é caro, não é algo barato. O aluno precisa estar ali, e a gente entra também com os aspectos sociais. Infelizmente, eu tenho aluno que não tem internet. Então, assim, como que a gente está lidando com esse aluno? Como interagir com ele? Infelizmente, a gente tem no Brasil 67 milhões de excluídos digitais. Então, ao mesmo tempo, novas tecnologias de trazer a escola, né, para essa realidade que já está aí, já é uma realidade social. Era a escola que estava, né, afastada completamente dessas novas tecnologias, mas a gente ainda esbarra, principalmente na escola pública, na questão da infraestrutura, nas questões sociais. Isso é um grande problema, porque a gente está falando de exclusão, né? Nem todo mundo vai interagir, vai se adaptar, vai conseguir alinhar a gente nessa mudança. Eu citei, foi até mesmo nesse encontro que eu tive mês passado numa outra live, e quando a gente fala desse novo normal, ele não se encaixa uma grande quantidade da sociedade, uma grande quantidade de pessoas da nossa sociedade, principalmente no Brasil, porque eles não chegaram a sair, eles nunca foram normal, né? Hoje, você falar assim, a grande preocupação dentro da educação para muitas pessoas está relacionada à comida dos filhos que estão, neste momento, sem oportunidade de ter a refeição, que é uma refeição por dia, né, que ele tem, e daí falar sobre novo normal para essas pessoas fica muito complicado, e é uma grande massa, né, de pessoas. Sim, 67 milhões é um número muito grande de brasileiros que, infelizmente, não vão poder participar, né? Não estarão inclusos nessas novas discussões, nesses novos problemas, nessa nova problemática, né? Então, Sim. se trata de um problema bem... É uma realidade do Brasil, né? Sim. Infelizmente. Isso faz a gente complicado. de encontro
faz a gente ir de encontro os problemas que podem ser gerados com isso. Na educação tradicional, que foi a educação que os meus pais tiveram, né, que são mais velhos, a gente vê o grande problema de analfabetismo das pessoas e como isso foi extremamente prejudicial para a sociedade como um todo. Às vezes a gente não entende, o nosso olhar individualista, que quando a gente exclui uma grande parte das pessoas, a gente vai ter, infelizmente, um retorno sobre todos, né? Porque essa questão na educação tradicional aumentou o nível de pobreza quando as pessoas não tiveram acesso à educação da maneira como deveria. E como vai ser agora, com tantas pessoas excluídas dessa nova revolução digital, dessa nova revolução tecnológica, que inclui tudo, não só a educação, mas inclui todos os aspectos de uma sociedade? O que a gente vai fazer com essas pessoas que não estão inteiradas, né? Será que isso vai trazer reflexos negativos? Com certeza, reflexos sociais negativos? É um ponto de reflexão, sim. São muitas variáveis, né? Hoje eu costumo citar, diante de muita argumentação sobre o mundo que a gente vive hoje, né? Em relação ao mundo VUCA, né? Que é extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. E principalmente devido a essa volatilidade e a complexidade, são muitas variáveis quando a gente principalmente está citando a relação da formação do ser humano, né? Relações sociais, relações políticas, relações econômicas, principalmente, e o próprio desenvolvimento. E, assim, a questão do nosso país, que é muito grande, existe uma desigualdade, até mesmo quando você pega o contexto, por exemplo, eu citando, né, a respeito de algumas condições da Prefeitura de São Paulo para os meus alunos do Rio de Janeiro, e falando sobre alguns projetos, porque eu tenho, né, a minha esposa faz parte da rede pública municipal aqui de São Paulo, ela trabalha na Unicel, e uma aluna chegou para mim e falou: professor, parece que você está fazendo aí um discurso de algo que para a gente é intangível aqui no Rio de Janeiro. Parece que a revista, num jornal, e principalmente voltada à questão política, porque a sua argumentação para a gente está tão longe disso, e isso porque a aluna, ela era gestora de uma escola particular, lá no Rio de Janeiro. E, assim, para ela foi muito complicado escutar diversos aspectos que eu citei, e dentro da maior parte desses aspectos relacionados a projetos positivos. Eu falei para eles, né, hoje a gente lidar com informações negativas é muito fácil, em qualquer tema que você pegar em relação a não a gente disseminar as coisas positivas que acontecem também. Eu falei, já chega a gente pegar um final de semana para poder discutir, desenvolver projetos dentro de tecnologia voltada à gestão educacional, e ter que falar sobre somente coisas negativas. Existe problema de infraestrutura, existe problema de formação, tanto da família quanto formação dentro do ambiente educacional, mas por que não citar os bons projetos, fazer um benchmark, as boas práticas, utilizar aí as boas práticas. Então, até mesmo você verifica que a sociedade ela está contaminada, né, em relação a aspectos negativos, e quando a gente começa a falar de aspectos positivos, parece que é algo político, parece que é algo que não existe, e existem sim os bons cases aí para a gente poder discutir. O seu, por exemplo, é um perfeito, né?
Obrigada. Uma pena que você não pode trazer isso para rede municipal, né? Não sei se não pode ou se não houve uma possibilidade ainda de você poder implantar isso na rede pública também aqui de São Paulo. Pública municipal, né? Na municipal. Não, sim, é totalmente possível. O que acontece, eu só não ainda trabalhei o Portugram, porque eu sou professora de língua inglesa na prefeitura municipal, né, de São Paulo. Ah, entendi. E no estado eu sou professora de português. Então eu trabalho, também tem, como eu falei, Small Talk, mas aí ela tem um direcionamento diferente. Também é pautado em situações reais de comunicação, só que ali trabalhando com a língua inglesa e utilizando de todas as ferramentas tecnológicas, principalmente as ferramentas tecnológicas, né? Sem ela eu não consigo trabalhar com Small Talk. Mas é só questão de direcionamento, porque eu sou professora de inglês. Mas são projetos que, se houver a oportunidade, eu vou trabalhar em ambas escolas, tanto na municipal como na estadual. Bacana. O meu é o caminho inverso, né? Eu trabalho com disciplinas totalmente tecnológicas, programação de dispositivos, robótica, automação, projetos, né, dentro da engenharia mecatrônica, mas a gente tenta buscar novamente aquele equilíbrio, trazendo também os meus alunos, né, em final de aula, 15, 20 minutos finais, a gente trabalha sempre com um texto que eles recebem, e geralmente esses textos não são relacionados à questão tecnológica, e sim comportamental, em relação à política, economia, política de trabalho mesmo, não política federal, estadual, municipal. E isso é muito rico, você poder trabalhar também e explicar para o aluno que é muito importante esse tipo de informação, né? Quando a gente tem tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que estejamos, né, trabalhando com tecnologias de automação, existem pessoas ainda fazendo parte desse contexto. E a gente tem, né, dados aí que são concretizados a cada ano, por exemplo, dentro da estrutura de uma instituição muito próxima ao Senai, que é o SESI, que a gente verifica o quanto, né, que é produtivo e vantajoso e assertivo você trabalhar com essas ferramentas de robótica Lego, Arduino, que são placas de programação, e até mesmo a gamificação, que é justamente você trabalhar com esses jogos, e nem sempre são jogos educacionais. O Minecraft, por exemplo, é um dos jogos que eles trabalham para poder desenvolver programação e lógica dentro de criação de ambientes e personas, né, avatares. E isso traz benefícios para a área de língua portuguesa, traz benefícios para a área da língua inglesa, para a geografia, história, ou seja, né, você sai da multidisciplinaridade e já perpassa para a transdisciplinaridade, onde ele vai conseguir colaborar aí e estar imerso, né, dentro que você tem diversas áreas do conhecimento envolvidas. Nossa, realmente é muito interessante. É um sonho para o professor que gosta de trabalhar com projetos, que gosta de trabalhar com a questão da ou da transdisciplinariedade. Não, é muito interessante. Infelizmente, ainda é uma realidade muito distante do nosso trabalho na rede estadual. Na rede municipal, isso já está muito mais possível, né? O empenho que as prefeituras fazem aqui de São Paulo é realmente visando essa questão que é muito importante trazer. E na questão do Estado a gente começou, estamos nos primeiros passos, só que ainda barramos na questão da infraestrutura. E o aluno sente isso, né? Que é um aluno completamente tecnológico, é um aluno de outra geração dentro de uma escola do século XVIII. Esse é o nosso maior problema. Os nativos digitais dentro de uma estrutura de imigrante digital. Quiçá imigrante digital. Sim, né? Assim, as pessoas que trabalham, né? Porque
Falando em Perfeito. infraestrutura mesmo da sala de aula, a gente tem o quê? A gente tem ainda aquela sala de cadeira atrás de cadeira, o quadro negro, que já é de outro Uhum, século, nem é do nosso mais. perfeito. Ao invés de trabalhar com mesas onde vamos ser unidos e poder entrar em discussões, né? A troca que é tão importante, a colaboração, né? Você trabalhar desde os pequenos lá com essa questão de colaboração, empatia, que Sim, teríamos aí, eu tenho certeza que no futuro temos gerações muito mais conscientes e colaborativas. A gente já percebe, né, com hoje, pelas certeza. novas gerações, eles são extremamente conscientes, eles são extremamente... eles refletem muito sobre essas questões. Eu tenho vivência em casa, né? Muito. Eu tenho muito orgulho dessa vivência com as minhas enteadas, com as minhas filhas, que têm assim uma consciência muito grande sobre os cuidados, a problemática do Covid, de ser algo extremamente perigoso, e orientar, né? Falar, gente, os adultos querem ficar em casa, os adultos querem se encontrar, mas calma, é perigoso, vocês não entenderam ainda, tem que usar máscara, não pode sair de casa assim se não for preciso. E é muito bacana você ver que eles já orientam e têm essa informação e sabe distinguir principalmente o que é fake news e o que não é fake news. É muito bacana. Com Existem estudos, né, certeza. que a gente verifica que as gerações mais velhas aí que estão acostumadas a São mais disseminar esse tipo de resistentes. informação. E eles que disseminam Infelizmente. mais as fake news, né? Porque não tem justamente a falta de informação, né? E os jovens hoje, eles têm informação e sabem escolher corretamente e fundamentar, e informação fundamentada, né? Que é o mais importante. Exatamente, que é o que a gente tem feito no Portugal, né? Sim, Essa saber não só interagir, mas produzir conteúdos, né? O aluno, esse aluno sim, autônomo que usa as redes sociais, ele não só consome o conteúdo, que a gente fala muito de conteúdo, 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 mas ele também sim. produz, ele também interage produzindo, isso é, né? Mas a mensagem que eu quero deixar aqui nessa live é em relação à questão da cidadania digital, dessa nossa responsabilidade com a informação, né? Utilizar as redes sociais, a questão de dar essa autonomia para o aluno, que é muito importante, confiar nos nossos alunos, não subestimá-los, né? E também estar inteirar, não ter medo, né? Eu acho que o, a questão mais desafiadora é a gente não ter medo do novo, né? Deu um medo, bateu um medo, uma insegurança no início, é normal, eu também tive. Só que eu acho que agora é a hora da gente descobrir mais um pouco dessa questão da educação 4.0 e interagir com tudo isso e ver como que a gente pode crescer, evoluir. É como eu falo para os alunos, né? Quem estava lá na Idade Média, né, e passou para a fase do Renascimento, não vai voltar para a Idade Média, né? Não vai voltar a acreditar nos alquimistas. A ciência vence sempre. A Sim, com ciência certeza. vence sempre. E a educação 4.0 ela veio para ficar. Veio, com Esse certeza. empurrão não vai ser só por causa da pandemia. A gente tem que aproveitar esse empurrão que nós tivemos para se apropriar completamente dessas novas tecnologias com muita responsabilidade e dando essa mesma carga de responsabilidade para os alunos também. E a minha mensagem para essa live, primeiro que me sinto lisonjeado de ter dividido essa hora que passou tão rápido com você, Adriana. Muito. E para mim é uma satisfação muito grande eu conversar com alguém da área de educação, com uma formação totalmente dentro dessa área, que consegue discutir com fundamento, com bastante propriedade em relação à tecnologia, a falar sobre indústria 4.0, educação 4.0,
E justamente a temática dessa live foi a educação X.0, porque isso é um processo que vai se desenvolver. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Tudo certo? Olá, tudo bem, professora Keila? Olá, professora Thaís, tudo bem? Tudo jóia. Estou arrumando aqui o celular para poder ficar certinho a respeito da imagem só. Tudo bem? Tudo Bom, tranquilo. então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Sou a professora Thaís, leciono no ensino superior, em especial no curso de pedagogia. Sou licenciada em História, especialista na psicopedagogia institucional, mestranda no ensino de ciências e o meu objeto de estudo é a gamificação na educação. Então, hoje à tarde, a convite feito pela USCS, eu e a professora Keila, nós estaremos fazendo um bate-papo, abordando a gamificação e a sala de aula invertida como um processo de ensino mais ativo, tá ok? Bora lá, Keila? Joia, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Keila, eu sou pedagoga, especialista em gestão de negócios e formação de professores para o ensino superior, mestranda aí no curso de ensino de ciências, e o meu objeto de estudo é a sala de aula invertida, com a participação, né, com a interação, tendo como meio para tudo isso as mídias sociais, né, inseridas nesse processo. Então, ao mesmo tempo que nós vamos falar desse processo ativo do nosso aluno, nós vamos falar de experiências, de vivências que fazemos em sala e que realmente e efetivamente funcionam. Ok. E eu gostaria também de agradecer aos participantes e ao USCS por ter nos chamado, né, nos convidado. Eu agradeço por essa participação e para a gente poder compartilhar, né, um pouco desse conhecimento. Então, vamos lá. Então tá. Para dar início aí nesse diálogo, né, com essa temática, abordando a gamificação e a sala de aula invertida, é necessário a gente fazer uma retomada e a gente abordar a formação dos professores, tá? Então, a professora Keila, ela vai fazer essa introdução, claro, e juntamente comigo nós vamos estar dialogando aí sobre a importância da formação inicial dos professores e, consequentemente, cair aí dentro dessa temática da gamificação e da sala de aula invertida, tá? Então, vamos lá. É importante que a gente conheça, né, o pedagogo no seu sentido completo, né? Quando começou a ter esse reconhecimento na área da pedagogia. Então, se a gente buscar no contexto histórico, da história, né, em 1939, por exemplo, não tinha mercado para o pedagogo. O mercado que se tinha ali era técnicos em educação. Efetivamente, o pedagogo ainda não atuava como profissional, né, de educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental, por exemplo.
E com o passar do tempo, né, dos anos, a gente sabe que nós passamos já por 3 LDB, né, que são as Leis Diretrizes e Bases, e a primeira, que foi em 61, que foi instituída em 61. E com isso a Lei 4.024, que foi apresentado para nós o quê? Dentro da nossa função de pedagogos, né, uma orientação educacional. Então, percebam, em 1961, ainda não era instituído que nós estaríamos nos primeiros anos do ensino fundamental ainda. Então, foi um processo, né, essa questão da formação, do reconhecimento da nossa profissão. Em 1968, aconteceu uma reforma universitária, né? Então, digamos assim, que o curso de pedagogia deixou a faculdade de filosofia e passou a integrar a faculdade de educação, né? Então, por aí, 1968. Em 71, nós tivemos a Lei 5.692, que falava sobre os especialistas da educação, em 71, que aí já entra a nossa segunda LDB, né? A primeira de 61, a segunda de 71, então, já tendo um reconhecimento como especialistas, né, especialistas da educação. E a nossa terceira LDB, que é essa de 1996, que é a 9394, né, de 96, que começou aí sim colocar o nosso papel de pedagogo como mais ativo, o nosso papel como fundamental e tão importante na área educacional. E aí nós podemos observar que dentro do artigo 13 fala das incumbências, né, da nossa profissão. Nós temos o artigo 43, que fala também do pedagogo, nos artigos 61, 62, 64, e aí fala do processo de formação. Então foi aí que começou efetivamente a ser considerado o profissional que iria atuar com os primeiros anos do ensino fundamental e educação infantil? Ainda não. Só a partir do Conselho Nacional de Educação, de 2006, que efetivamente, olha de quanto tempo, né, no contexto da história, olha de quanto tempo nós estamos falando, né? E aí sim, com as diretrizes para o curso de pedagogia, que nos deu essa qualificação, vamos dizer assim, foi instituído o quê? Que nós começamos a ser reconhecido como uma formação de profissionais da educação, em 2006, por meio das diretrizes, capacitando, então, para atuar no ensino, no processo de organização, de administração e de todas as áreas da educação aí, que envolve, né, tudo que envolver algum contexto educacional, sempre vai haver um pedagogo, né, especialista na educação para poder dar andamento e continuidade nesse contexto educacional. Então, por isso que é tão importante, né, a gente buscar conhecimento, buscar um ensino, um processo de ensino-aprendizagem mais ativo, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Não é só fazer o curso de pedagogia e está ótimo. Muito pelo contrário, a gente tem que buscar atualizações. E aí a gente vai discorrendo, né? No decorrer a gente vai falando mais sobre isso. Mas para fazer essa introdução, professora Thaís, é importante que a gente contextualize, né? Trazendo esse contexto histórico do pedagogo. Sim, legal. Fazendo uma ramificação com o que você trouxe aí um pouquinho da história, né, da nossa profissão, da profissão do pedagogo, eu estou trazendo uma fala do autor Maurice Tardif, né? Ele trata da formação do docente, principalmente da identidade docente. Então, com relação ao saber docente, o Tardif, ele diz que o saber docente relaciona-se com a pessoa, com a sua identidade, com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos na sala de aula e com os outros. Então, a formação inicial do professor é o primeiro passo, né, aí para que a gente possa vencer os desafios que a educação está
tendo aí ao longo desses anos, né? Então, a educação contemporânea, ela deve ser vista como uma necessidade de mudança do paradigma, né, de ensino, de um modelo passivo e de um modelo baseado somente na aquisição do conhecimento. Então, a formação inicial do professor necessita de uma formação no modelo baseado no desenvolvimento de competências, né? Competências essas que atendam às necessidades dos alunos, certo? Levando em conta as mudanças aceleradas da nossa sociedade, da sociedade que nós estamos inseridos, né? E essa formação, né, com embasamento aí de desenvolvimento de competências, né, que possam atender a sociedade hoje, né, ela é uma formação onde tem a finalidade de inserir o aluno do curso de pedagogia, de adquirir uma competência de aprender a aprender, né? Para poder atuar aí na sua prática docente. Também... Pode falar. Numa frase que diz Paulo Freire, não é numa frase, é no livro dele, da Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige pesquisa. Então, como é que eu me formo e falo, tá ótimo, tá bom, fechei aqui? Se eu tenho que estar em constante movimento, em constante pesquisa. Você falou uma frase do Shon, né, do Donald Shon, da reflexão. Sim, sim. E aí, fazendo essa relação com o que você pensou sobre a pesquisa do Paulo Freire, coincidentemente, também separei uma fala do Paulo Freire, né, que ele defende que é preciso que o formando, desde o princípio da sua experiência formadora, ou seja, desde que ele coloca o pé lá na instituição onde ele vai se formar em um pedagogo, em um educador, em um professor, desde o seu princípio da sua experiência formadora, se assuma como um sujeito de produção do saber. Né? E ele se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas aí vem a correlação com você, né? Com o que você citou aí pra gente, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção, né? Então, tratando-se aí da formação inicial aí dos professores, é necessário fazer essa reflexão histórica com relação à nossa profissão e também trazer para a realidade, né? O que acontece hoje, o que está acontecendo hoje na educação, que consequentemente reflete, né, nesse profissional que é o professor. E aí, Thaís, só pegando um link, trazendo Ausubel, né, sobre o David Ausubel, sobre aprendizagem significativa, que eu acho fundamental e importantíssimo a gente falar, né, da questão. O Ausubel trouxe uma questão muito importante sobre a aprendizagem significativa, e ele fala da questão do subsunsor. O que seria isso? Aquilo que o aluno já sabe, né, aquele conhecimento prévio, e quando o professor ministra um conteúdo novo, ele já é capaz de entender, porque ele já tem um conhecimento base, né? E aí fica muito mais fácil ele entender por meio desse conhecimento novo, porque ele já tem uma base sobre aquilo. Por isso que é importante o professor fazer a sondagem, o professor conhecer a sala, conhecer os seus alunos. É necessário que nós possamos estar em constante pesquisa, debate, né? Nós fazemos muito isso, porque é importantíssimo, até para a gente entrar agora com o tema, né? Efetivamente, que é falar sobre a gamificação, ou falar sobre a sala de aula invertida, quer dizer, são possibilidades. Nós falamos tanto da questão de didática,
Mas todo professor tem didática. O que diferencia um professor de outro são as estratégias. Quais são as estratégias que esses professores estão utilizando em sala de aula, né? Quais são os movimentos que ele realiza em sala de aula para tornar essa aula interessante? Porque não adianta a gente chegar e pegar aquele mesmo modelo do tradicional, porque tudo avançou. Se a gente vai pegar uma questão dos carros, da evolução dos carros, né? Olha a evolução que teve da disposição dos carros, das vestimentas. E aí a gente pega o contexto educacional e a gente pega o que? Alunos enfileirados, o professor ainda como detentor do saber, ele que fala, só ele que fala. Então, a sala de aula invertida, né, quando chegar o momento de falar, a sala de aula invertida, ela nos dá essa possibilidade de ousar, assim como a gamificação, né, que você vai abordar, nos permite ousar mais na educação e tornar o ensino realmente e efetivamente mais interessante. Quer dizer, é uma possibilidade. Mais ativo, né? No processo aí da caminhada, da trajetória do aluno. Agora chegou o momento da gente abordar essas estratégias, professora Keila. Assim, tratando-se da educação agora, né, no século XXI, no nosso contexto, no contexto brasileiro, durante toda a vida, né, mas principalmente nos anos de formação inicial, a grande tarefa das crianças, dos adolescentes, jovens, né, será incorporar o quê? Habilidades cada vez mais relevantes para agirem e se colocarem no século XXI. Né? Quais são essas habilidades que nós estamos apontando aqui? A autonomia, né? A tolerância, certo? O empreendedorismo, lembrei de você, o empreendedorismo, né? Cidadania, espírito crítico, colaborativo, responsabilidade, protagonismo e criatividade, entre tantas outras habilidades que as crianças, os jovens devem adquirir, né? Para poder atuar aí no século XXI. Ou seja, quando a gente está falando agora século XXI, é agora, não tem mais o futuro, é o hoje, né? É o presente. Então, vejamos, o mundo, ele se transformou. A sociedade mudou, a forma como nos comunicamos, como nos relacionamos, como consumimos, né? Como nós aprendemos, como nós produzimos, como nós agimos, nas situações das mais simples, das mais complexas da vida particular e profissional, tudo isso foi profundamente modificado pela tecnologia. Né? Então, uma palavra aqui que a gente não pode deixar de mencionar também é a tecnologia. A mudança que as tecnologias proporcionaram para a vida do homem. Né? Lembrando, né, professora Thaís, que tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, nós não estamos querendo falar só de internet, porque muitas vezes a gente pode associar a tecnologia igual à internet. Não, tudo que envolve, tudo que vem no intuito de ajudar o ser humano é uma tecnologia. Né? De repente, um artigo, uma revista, algum movimento que você faz em sala, que você utiliza alguma ferramenta, é uma tecnologia aplicada à educação. Né? Só para a gente não ter aquela sensação de que tecnologia é só a internet. Está relacionado só com a internet. Sim, sim. E aí, partindo aí para o assunto, né, saindo da formação dos professores e entrando na gamificação, muitas pessoas confundem essa temática, gamificação, com jogos, tá? Mas, na verdade, elas têm um porquê dessa confusão, né? E eu vou explicar o porquê um pouco dessa confusão entre jogos, né, e gamificação na educação.
Então, quando a gente para fazer, né, uma revisão de literatura ou iniciar os nossos estudos dentro dessa temática, a gente fica um pouco mesmo confusos com relação a esses elementos que se relacionam entre elas, né? E essa confusão parte por quê? Porque a gamificação, ela se apropria dos elementos dos jogos, né? A gamificação na educação, ela vai se apropriar dos elementos dos jogos, tá? Na sala de aula ou em um ambiente que não seja sala de aula, mas que o professor, de certa forma, planejou e organizou aquele ambiente para poder gamificar aquela determinada atividade ou aquele determinado conteúdo, né, assunto, enfim. Então, a gamificação, ela se apropria dos elementos dos jogos, né? Então, só para a gente fazer uma diferença entre jogos e gamificação, tá? Então, os jogos, eles foram criados para gerar diversão, para gerar entretenimento, né? Então, obrigatoriamente, quando você está jogando, você tem uma relação com esse jogo, né? Certo? E essa relação que você tem com o jogo vai fazer com que você crie habilidades, né? E essas habilidades vão te gerar um aprendizado. Então, esse aprendizado, ele pode ser útil ou também não, na sua vida pessoal e profissional, tá? Então, o jogo, ele foi criado, né, gerado justamente para isso, para gerar entretenimento e diversão, diferentemente da gamificação, né? Porque a gamificação, ela se apropria dos elementos dos jogos, né? E os jogos, eles servem, então, para entreter, para divertir, e o aprendizado vai ser uma consequência do jogo. Essa é a diferença da gamificação. O aprendizado no jogo, ele vai ser uma consequência. Na gamificação, não. Na gamificação, tudo é preparado, tudo é organizado, né, de modo a ter um objetivo, a aprendizagem do meu aluno, né, da minha sala de aula, dos meus alunos, enfim, tá? Então, um exemplo até que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, em uma palestra que eu estava assistindo sobre jogos, né, e gamificação na educação, o palestrante, ele exemplificou, né, a diferença não, mas ele exemplificou o jogo, o aprendizado do jogo como consequência na sua vida profissional, pessoal e profissional. Então, assim, no passado, alguns médicos, cirurgiões, tinham o exercício aí por meio de alguns jogos, como eu posso dizer, habilidades por treinar com os games, tá? Então, o manuseio mesmo, as habilidades com as mãos, tá? Então, ele exemplificou com um estudo de um artigo na área da medicina. Um médico, ele contar o relato de experiência desse artigo. Um médico, ele foi escalado para o plantão e para ele não dormir no plantão, ele jogava, né? Ele levava o seu videogame e ficava jogando, tá? E depois dessa experiência do jogo, né, no plantão, para não poder dormir,
o que aconteceu? Houve, né, estudos que esse médico, né, que particularmente era um cirurgião de videolaparoscopia, né, e esses cirurgiões de videolaparoscopia necessitam de habilidades específicas com a mão para poder exercer melhor a profissão ali na hora da cirurgia, né? Então, esses levantamentos desses estudos, desse artigo propriamente falando, colocou, né, que os jogos, né, que existem treinamentos baseados em games, na prática, para médicos. Por quê? Porque essa prática, esse manuseio, né, com as mãos, vai proporcionar habilidades específicas ali. Em específico, nós estamos falando aqui do cirurgião de videolaparoscopia, certo? Então, colocaram dados até, né, que 37% fazendo esse treinamento, jogando 3 horas por semana, né, o médico, o cirurgião, ele tinha até 37% menos chances de errar nessa cirurgia, né, e ele finalizava a cirurgia 27% mais rápido do que não tivesse um treinamento com games, entende? Então, olha só, colocamos aqui um exemplo de um jogo, né, que a princípio era para entreter, para diversão, para o profissional não dormir, e que implicou aí na sua profissão, né, que oportunizou aí habilidades na sua profissão, tá? Então, esse é um exemplo de jogo, tá? E até vou colocar uma obra para vocês, o autor Huizinga, na obra Homo Ludens, ele fala sobre a relação entre o homem e o jogo, tá ok? Então, a gamificação, diferentemente do jogo, ela vai se apropriar dos elementos do jogo em um ambiente que não precisa necessariamente ser aí a sala de aula. É claro que nós estamos trabalhando gamificação na educação, nós estamos pensando na sala de aula, mas nós podemos pensar em outros ambientes, na quadra, pela escola, né? Mas atividades também gamificadas. E quais são esses elementos aí, né, que a gamificação se apropria do jogo? Quais são esses elementos do jogo que a gamificação se apropria? Então, esses elementos nós colocamos como dinâmicas, mecânicas e componentes, tá? Então, o que são as dinâmicas? As dinâmicas, quando nós estamos abordando dinâmicas, nós estamos falando aí do processo que gera uma determinada ou uma certa emoção, tá? Por quê? Enquanto educadora, enquanto professora, nós sabemos que quando a gente gera emoção, aumenta a possibilidade do aprendizado. Então, a dinâmica, ela é um processo que gera emoção, tá? Então, enquanto professor, nós não devemos esquecer exatamente desses elementos dos jogos que a gamificação se apropria. Primeiro, dinâmica. Dinâmica gera emoção, né? Certo? E para gerar emoção, precisa-se de um caminho, de uma ferramenta, de um meio. Então, aí nós estamos abordando esse caminho, essa ferramenta, nós estamos abordando a mecânica, tá? Então, a mecânica, o que nós estamos falando, quando a gente aborda a mecânica, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos feedback, nós estamos falando dos desafios, nós estamos falando da competição e da cooperação, nós estamos falando da recompensa, né? E a mecânica, ela só é possível, né? Ela só é realizada se o aluno está enxergando tudo isso.
Então, o aluno precisa enxergar essa dinâmica, né? Principalmente nós, enquanto professoras, enquanto educadoras, feedback. O feedback na atividade, né, na aula gamificada ou na atividade gamificada, ele precisa ser instantâneo, ele precisa ser rápido, tá? Então, esse é o segundo elemento do jogo que a gamificação se apropria, né? E o terceiro elemento do jogo que a gamificação se apropria para trabalhar na educação, né, é uma parte super sensível do jogo, a parte mais tangível aí que nós podemos chamar de componentes, né? E exemplos aí de componentes. O que são componentes? Então nós podemos colocar, são os pontos, são as notas, né? São os emblemas, são de repente os avatares, as medalhas, as conquistas, as missões, os níveis, os rankings, né? Então, esses componentes, certo? São aí o último elemento do jogo que a gamificação ela se apropria para trabalhar aí na educação. E aí, existe também um outro exemplo que eu posso colocar aqui para vocês, né? De objetos ou ambientes que foram gamificados, mas não propriamente dito com uma intencionalidade ou um objetivo educativo, tá? Por exemplo, um ambiente na cidade do Canadá, se eu não me engano, não sei, teve um mês que um gamer, ele gamificou uma escada numa estação. Então, tinha a escada rolante e uma escada normal, né? E aí, como que ele gamificou? Ele encapou a escada com uma lona que imitava, né? Que colocava como se aquela escada fosse um piano. E embaixo dessa lona, ele colocou fios, né, fios eletrônicos, que conforme os cidadãos, né, as pessoas que passavam por aquela estação e escolhia entre subir aquela escada, a hora que ela pisava, o som que emitia aquela escada era o som imitando um piano. E, então, vejamos, esse exemplo é um exemplo de um ambiente, né, de uma escada, de um ambiente que gamificado ali, certo? Mas que não propriamente dito foi gerado para um aprendizado, né? E aí ele até coloca, esse gamer, ele até coloca que 66% das pessoas, né, que quando essa escada estava gamificada, 66% das pessoas que passavam por ali, né, opinavam por subir a escada do que subir pela escada rolante, né? Então, é só para vocês terem um exemplo de algo, né, gamificado, um ambiente gamificado, mas que não foi pensado no aprendizado, certo? Pensado na educação. Então, a gamificação na educação, ela vai utilizar desses elementos, né, dos jogos, né, e trazer para a sala de aula, trazer aí para esse ambiente onde está ocorrendo aí o aprendizado, tá? Então, na gamificação, né, dentro da educação, necessita-se aí, né, do feedback instantâneo. Então, conforme eu comentei com vocês, o feedback instantâneo, quando a gente coloca essa palavra instantâneo, nós estamos falando de tecnologia, rapidez, né? Então, é necessário que o professor, ele mapeie, né, num curto
determinado tempo, espaço, as informações que aquela aula teve e repassar para os seus alunos, claro, né, de uma forma coletiva e também individual. Porque se meu aluno está trabalhando, está participando ativamente de uma aula ou de uma atividade gamificada, ele necessita, né, saber qual é o caminho que ele está percorrendo, se ele errou, se ele está acertando, né, se ele precisa repensar sobre quais estratégias, o que ele precisa, né, utilizar para poder atingir uma meta, enfim, certo? Então, é o feedback instantâneo aí, um dos principais elementos que a gamificação na educação trabalha, tá? E o professor, ele pode sintetizar essas informações, né? Esses feedbacks, de uma forma geral, existem plataformas onde o professor ele pode sintetizar essas informações e mostrar ali de um modo geral. Estou falando muito, está chegando o seu tempo, Keila? Às vezes eu estou falando muito. Tá. Então, depois do feedback, a gente entra aí nos desafios, né? Então, os desafios, nós devemos, então, trabalhar na sala de aula, né? Claro, o desafio é algo próximo da realidade do aluno, né? É algo, assim, positivo e que gere um interesse natural. É esse o papel dos desafios na gamificação, né? O professor ter esse olhar para a realidade, para o perfil dos seus alunos, da sua turma, né? E trabalhar em cima desse perfil, em cima desse contexto, proporcionando aí desafios esses que vão gerar, de certa forma, o interesse natural, né, da participação desse aluno nessa aula, nessa atividade, né, nesse trabalho, enfim. Outro item, né, da gamificação na educação é a competição e a cooperação, né? Então, muitas pessoas têm receio da gamificação na educação justamente por conta dessa palavra competição. Então, se trabalharmos enquanto professores, competição por educação na educação, não vai ser significativo mesmo, não vai ser válido. Mas trabalhar a competição aliada à cooperação, né, vai dar significância aí na sua atividade, na sua aula gamificada, né? Vejamos, em uma aula eu posso trabalhar em grupos, então nós estamos tendo competições em equipes, competições em grupos, né? Certo? E, consequentemente, os componentes que pertencem aí a essas equipes, né, trabalham entre eles de modo cooperativo. Então, por isso, aliar a competição com a cooperação, tá? Na educação, ok? Outra coisa que eu queria apontar para finalizar, para você poder entrar, Keila, é a recompensa, né? Então, quando nós falamos de recompensa, é importante a gente ter em mente o quê? A motivação, né? Recompensa é algo que, na gamificação, que motiva o seu aluno, né? Então, a motivação, ela pode ser aí de forma intrínseca, tudo que parte, né, do interior, né? Então, essa motivação intrínseca, ela está ligada aí com a diversão, com o prazer, né? Agora, quando é uma motivação aí extrínseca, né, ela tem a ver com fatores externos,
né? Quais são esses fatores externos? Então, nós colocamos aí as notas, as premiações, né? As atividades cumpridas, né? Os vistos, as palavras de incentivo, enfim. Essa é a questão aí da motivação aliada aí à recompensa, né? E as vantagens da gamificação trabalhada aí na educação, Keila, eu preciso acender a luz, que estava muito escuro. Aí ficou melhor assim, né? Ficou? E então a motivação, quais são as vantagens, né, de trabalhar com esses elementos de jogos na educação, né? Então, trabalhar com a gamificação na educação é a motivação. Você vai proporcionar para o seu aluno ali um ambiente diferenciado, momentos inovadores, né, dinamizados, e é isso que a gamificação ela proporciona aí na sala de aula, claro, com a intencionalidade pedagógica, né, de um conteúdo, de um planejamento específico, né, que tenha objetivos claros e precisos, que vá aí atingir, de certa forma, no processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno. Então, a motivação, quando a gente fala em games, nós falamos em motivação. A gente, com o uso dos games, tá? Tanto os jogos eletrônicos, jogos digitais, quanto atividades também que eu coloque estações, que eu coloque ali em sala de aula que necessita do uso do corpo, do movimento, etc., são curiosidades, né? São atividades diversificadas, e que proporciona aí o engajamento do aluno no aprendizado, tá? Então, a gamificação é uma dica, assim, para utilizar a gamificação na educação. Todas as aulas dá para utilizar a gamificação na educação? Não, nem todas as aulas dá para a gente trabalhar a gamificação na educação. Então, tem até um professor, esqueci o nome dele, Marlon, alguma coisa assim. Ele coloca que ele utiliza a gamificação em 3 momentos, né, no semestre. Né? Então, ele fala que ele apresenta a aula dele, porque ele é professor de matemática. Então, os alunos, quando você chega na sala de aula e se apresenta como professor de matemática, né? Assim, a maioria... Ai, matemática. Então, ele fala que ele apresenta uma aula gamificada na primeira aula. Daí, ele fala que ele apresenta uma gamificação, uma aula gamificada, né? Mais ou menos no intervalo ali entre o final do bimestre, né? E o final do semestre e o início, então ele coloca no meio, porque ele fala para dar um up na galera, né? Para dar um up nos alunos com relação ao seu engajamento no processo do ensino e da aprendizagem. E ele fala que ele coloca aí a gamificação no final das suas aulas no semestre, no final do semestre, justamente para dar uma dinamizada e para aquele aluno ele possa se organizar e já estudar e já ter, né, um momento significativo de aprendizado para poder fazer a avaliação, né? Então, esses são os momentos assim que esse professor exemplificou de utilizar a gamificação. Só para colocar aqui, então, que nem todas as aulas pode-se, né, ou utiliza-se da gamificação. Né? Ela é uma estratégia, uma metodologia de trabalho, de ensino aí do professor.
Joia. Já diferentemente da sala de aula invertida, né? Porque dentro da sala de aula invertida, você pode usar em qualquer disciplina, você consegue ter como foco o aluno como centro do processo. E toda essa sua fala, professora Thaís, me trouxe também a questão da metodologia ativa. Tanto a gamificação ou a questão da sala de aula invertida. O que é, afinal de contas, a sala de aula invertida? É o aluno poder explorar o conteúdo antes mesmo dele ir para a aula. Ah, mas isso é um assunto novo? Isso está acontecendo agora? Se a gente for buscar lá na nossa época, no momento que nós estudávamos, né? Que a gente não estuda, mas eu digo há alguns anos atrás, como é que era, né, a graduação? Nós tínhamos que pegar uma fila de xerox, para pegar xerox do professor para ter o conteúdo antes. Quer dizer, era uma forma, quer dizer, o aluno que pegou o material, né, do professor, a apostila, enfim, aquele conteúdo, o material que o professor preparou, e leu o conteúdo antes, ele tinha a possibilidade de já saber sobre aquilo que o professor ia falar. Então, perceba, não é que as metodologias ativas é uma questão nova. Na verdade, isso sempre existiu, só que hoje tem nomes, né, para cada situação dessa. E qual é, afinal de contas, então, o objetivo, né, que se a gente for qualificar dessa forma, quais são os objetivos da sala de aula invertida? Ativar os alunos para realizar essas atividades fora da escola, ajudar o aluno a construir um senso de responsabilidade com os seus estudos, despertar e promover o gosto pela pesquisa, né? Então, a sala de aula invertida, quando o professor ele já tem, digamos, o assunto a ser tratado na próxima aula, ele pode falar para o aluno, ó, a próxima aula nós vamos tratar, ou ele pode trazer também como uma situação, um problema. Então, quais seriam as hipóteses, né, as possíveis respostas para essa situação, para esse determinado contexto. Então, o aluno, então não seria essa aula só falada, né? É como palestra, o professor está na frente ministrando, né, o conteúdo e os alunos ali ouvindo. Muito pelo contrário, esse aluno já tem esse conteúdo, ele já leu, ele já assistiu um vídeo sobre aquele assunto, e aí quando ele chega na sala de aula, ele vai discutir. Ele vai colocar isso na prática, efetivamente. Ele vai trazer o que efetivamente, o que pode ser daquilo que ele ouviu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele estudou na teoria, o que pode ser efetivamente feito, né, em sala de aula, porque aí sim a gente consegue associar teoria e prática. A gente não ouve muito, tudo que vocês falam é muito interessante, mas teoria e prática são diferentes. Mas é diferente por quê? Né? No momento que a gente pensa que teoria e prática elas não caminham juntos, alguma coisa está errada. Por que não caminham juntos? Porque só o professor fala. Aí o aluno muitas vezes está com sono, fica desinteressado. O Bergman e o Sanz, que são os professores lá de Harvard, que estudaram sobre essa ideia, né, da sala de aula invertida, eles dizem o seguinte, que 1 em cada 5 professores tem o interesse de reerguer a sua sala de aula. Quer dizer, então, percebe-se que o intuito do professor é trazer cada vez mais aulas interessantes, mas muitas vezes não sabe o que fazer. Então, Exato. Quais são os exemplos? Por onde começar? Isso. Quais são os exemplos? Porventura, o professor pode gravar um vídeo e é como se ele mostrasse aquilo que seria trabalhado, mas não vídeos longos. E isso também é uma coisa dita no livro deles. Não pode ser vídeos longos, porque o aluno perde o interesse, o aluno ele desfoca. No máximo aí 8 minutos é o suficiente para o professor falar sobre o conteúdo que vai ser dito, né, que vai ser trabalhado em sala de aula. Pronto. Esse mas só vídeo, só gravação de vídeo? Não. O professor, ele pode fazer recortes de artigos científicos. O professor, isso quer dizer o quê? Você pega um artigo científico e fala, olha, com base nesse artigo aqui, nessa parte que nós vamos estudar, nós vamos fazer um aprofundamento. Então, vocês vão ler em casa esse conteúdo, vão trazer as dúvidas para que a gente possa trabalhar em sala de aula. Um outro exemplo, que é a curadoria. Isso quer dizer o quê? O aluno
O professor pode solicitar, de repente, um vídeo no YouTube. O vídeo tem 15 minutos. Precisa assistir tudo? Não. Eu quero que vocês assistem a partir de 2 minutos até 4 minutos. É esse trechinho que nós vamos analisar em sala de aula. Então, percebam, esse tempo que nós estamos, não vamos dizer perdendo, né? Mas esse tempo que nós poderíamos estar aproveitando de uma forma, digamos, diferenciada em sala de aula, não só no contexto de ficar falando, eu trago o quê? Eu trago a prática. Olha, então lembra daquele vídeo, né, essa coroaria que você assistiu, aquele trecho, né, na teoria? A prática nós vamos fazer aqui, em sala de aula. De que forma? Nós podemos criar estações que eles chamam. Então, são grupos, que aí um grupo vai fazer determinada coisa, vai assistir um trecho do vídeo, outro vai fazer um debate. Então, o professor pode criar momentos, situações para debate em sala de aula, para também desenvolver o senso crítico. E por que só eu, enquanto professor, tenho que ficar falando? Olha o tempo que nós estamos perdendo. Por isso que muitas vezes a gente escuta que teoria e prática, elas estão dissociadas, porque a gente só ouve, a maior parte do tempo é teoria. E onde que a gente aplica a prática? E muitas vezes a gente dá um exemplo ou outro. Então, essa nossa prática, né, enquanto professores em sala de aula, nós precisamos rever, né? Então, e uma outra coisa que o professor pode fazer também, até que é uma coisa que eu realizo com os meus alunos. O assunto a ser pesquisado é esse, é como se fosse uma trilha. Então, tem artigo científico para você estudar, você tem vídeo para você poder escutar, né, fazendo as suas anotações. Tragam as dúvidas para a sala de aula. Em sala de aula, nós vamos fazer os exercícios. Né? Quer dizer, estou invertendo, porque muitas vezes o aluno tem dúvida no exercício, é onde ele está sozinho, não tem ninguém para tirar dúvida. Então, a gente inverte isso. Você estuda a teoria em casa, em sala de aula nós vamos realizar os exercícios, e aí, não só resolver os exercícios, nós vamos promover debates, o senso crítico, o que você pensa sobre aquilo que o autor falou. Quer dizer, eu estou efetivamente trazendo o meu aluno mais ativo no processo. Não só eu que falo e o meu aluno escuta e fica aquela aula e toda aula a mesma coisa. Então, eu vou trazer um exemplo do que eu fiz. Nós temos uma hashtag no Instagram, por exemplo, que são produções acadêmicas realizadas. Então, após o meu aluno ler o conteúdo, nós vamos discutir em sala de aula. Em sala de aula, nós vamos fazer o quê? Eu vou lançar uma questão, um desafio, e esse meu aluno vai postar no Instagram. Quer dizer, eu estou envolvendo uma parte que interessa o aluno, né, dessa geração, que é o aluno que quer o tempo todo estar conectado, um Instagram, que é a febre do momento agora, e ele posta com uma hashtag e ali todos conseguem ter acesso. Em sala de aula, ele pode desenvolver um mapa conceitual, ele pode desenvolver algum tipo de gênero textual, mas ele já leu o conteúdo. Esse conteúdo já está aqui. Em sala de aula só é a prática dessa teoria que ele já estudou. Então, nesse momento, eles vão fazer o quê? Eles só vão colocar efetivamente em prática aquilo que já foi visto, né? E tem várias outras formas que o professor pode fazer, desenvolver trilhas de estudo, e só mais uma coisa. E no final de tudo isso, no final de todo o projeto, o aluno pode fazer o quê? Ele pode apresentar um projeto, que seja uma gravação de vídeo com todos os passos, né, como se fosse um passo a passo que esse aluno teve durante esse semestre, esse processo, enfim. Ele pode apresentar para todos os colegas em sala, por meio de vídeo, deixa lá disponibilizado, quem quiser pode ver. Então, é uma forma da gente colocar o aluno mais ativo no processo, o aluno vai se sentir mais motivado, mais interessado, e isso é comprovado. Né? Dificilmente um aluno vai dormir na sua aula, porque ele não vai ficar parado, né? Sempre vai ter uma coisa que ele vai estar colocando na prática. Então, falando, né, rapidamente, é esse processo. Depois a gente pode até aprofundar, que tem a questão, tá, então como é que eu faço? Então, rapidamente, aqui mais uns 2 minutinhos só, que diz o seguinte: o como fazer seria, digamos, se a gente fosse pegar passo a passo, né? Como é que eu faço isso, afinal de contas? Então, o primeiro passo é da construção, que seria os experimentos, simulações, né? Isso previamente. Depois a pesquisa, que seria essa exploração conceitual, videoaula, podcast. É uma trilha de aprendizagem que o professor vai disponibilizar,
né, para esse aluno. Em seguida, conectar conceitos. Então, é onde o estudante ele cria conceitos, é a significação, vamos dizer assim, pode ser por um blog, por uma rede social, por exemplo, e depois é a apresentação, que foi isso que eu disse, que é o processo de demonstração daquele conteúdo, enfim, criado pelos alunos. E nunca individualmente, sempre em grupo, né? Vygotsky traz essa questão, né, essa relação de como o aluno se desenvolve mais e melhor quando ele socializa. Né? Então, só para fechar, né? Tem muita coisa para falar sobre. Fazendo uma correlação com o que você acabou de falar do Vygotsky, Keila. Então, na gamificação, quando entra a competição, que o aluno ele possa competir, mas com ele mesmo, sabe? Por isso, ele trabalha. Essa competição vai, de certa forma, engajá-lo a mais e mais conquistas, entende? Como se ele estivesse superando desafios, entende? A competição interna, tá? E será que dá tempo de alguma... Não, até pra gente, né? Não é questão de comparação, é muito pelo contrário, é pra gente somar, né? Sim. Práticas, né? Eu só queria... ver se dá tempo de abrir para algumas perguntas, né, Thaís? Sim. Só antes da gente abrir para algumas perguntas, Keila, eu não sei se você colocou aí, você já colocou vários autores, mas eu queria colocar algumas referências, né? Algumas referências da aprendizagem baseada em games. Mas aí a gente não pode deixar, a gente pode disponibilizar para eles depois. Entendeu? Sim, quando ficar podemos então. Tá. Perfeito. Então depois a gente disponibiliza essas referências das aprendizagens baseadas em games. Só para deixar claro que a gamificação não surgiu agora, né? Ela está sendo um boom agora, mas ela já tem autores na literatura, ela já é bem assim trabalhada. Tá, joia. Então, agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Nós temos 5 minutinhos, então, se alguém quiser. Eu sei que o assunto é extenso, tanto das duas áreas, até pelo fato da gente falar, né, de um processo mais ativo, né, de colocar o nosso aluno mais ativo no processo de aprendizado como construtor do conhecimento, né? O professor, ele passa uma informação. O aluno constrói o conhecimento a partir do momento que ele tem interesse sobre aquilo. E cabe ao professor também despertar essa curiosidade, esse interesse. Porque Exato. Se o professor não despertar a curiosidade, nada modifica na vida do aluno. É como se ligasse literalmente o aluno despertasse. Então, nós gostaríamos de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao tema. Né? Alguma colocação. Isso, exatamente. Só para a gente, né, conseguir finalizar esse conteúdo. Tem muito assunto. Realmente, gente, é um assunto extenso, né? Que a gente... só mais uma coisa que o professor também pode fazer, claro, na apresentação dessa trilha que eu disse, salvar o PPT dele e disponibilizar em PDF para os alunos, porque ele lê em casa, ele faz a leitura em casa. Se tem dúvidas, coloca uma observação, né, do lado, uma pergunta do lado, para que esse professor consiga contextualizar em sala de aula. E é uma dica também para os professores que, assim, queiram trabalhar com a gamificação na educação. A minha dica é o quê? É você partir do simples para o mais complexo. Então, por exemplo, vejamos, você é um professor, né? Por exemplo, quando a gente fala da gamificação na educação, da análise que esse professor, desse mapeamento, o professor ele tem que identificar se naquela sala de aula os alunos, né, a maioria gosta de jogo de cartas? Não. É um jogo de tabuleiro? Não. Jogo digital? Como é? Não, são dinâmicas que necessitam necessariamente levantar, descer, correr? Não. Como? Entendeu? Então, é esse mapeamento que o professor tem que fazer, né? E partindo daí, você enquanto docente, né? Você costuma jogar, você gosta de jogos, e aí você começa a fazer uma dissecação de um jogo. Por exemplo,
O que é isso? Para você entender, para você trabalhar a gamificação na educação, você tem que entender o jogo. Quais são os elementos do jogo, né? Thaís, tem uma pergunta aqui. Quem é? Como é o processo, acho que de gamificação, né, com... sumiu aqui. Educação com as crianças. Como é que acontece o processo? Não sei se vai dar tempo. É isso. Não, já estamos encerrando 24. É isso, você identificar. Meu Deus, aqui aparece o relógio aqui. Você tem que identificar, enquanto professor, né? Faixa etária dos seus alunos, as temáticas que eles mais adoram, que eles mais gostam, né? Observar mesmo, olha no intervalo, o que eles estão fazendo no recreio, na aula, o que eles